Olá, pessoal. Vamos falar um pouco agora sobre o exercício da semana do grupo de discursivas do Fórum do Mocam. Se você ainda não conhece, acesse forumdomocam.com.br, leia as regras e se inscreva. Toda semana temos um exercício novo e é inteiramente gratuito. Bom, a questão trabalhada no exercício número 59 foi de direito constitucional e tirada do último concurso para juiz do TJMG. Vamos lá. Explique o que é o fenômeno denominado pela doutrina de mutação constitucional e qual a sua influência no exercício da atividade legislativa, administrativa e jurisdicional do Estado brasileiro. Nós tivemos a informação que, para essa questão, foram dadas duas folhas com 35 linhas em cada. É nítido que o examinador quer que você demonstre conhecimento numa dissertação. Então, vamos trabalhar alguns pontos que seriam interessantes destacar nessa dissertação. Origem da mutação constitucional. Dao Lin, jurista chinês que melhor conceituou e classificou a mutação constitucional, já dizia que o fenômeno manifesta-se no ordenamento jurídico como um todo. Ainda para esse jurista chinês, Laban e Jelinek foram os primeiros pensadores sobre a matéria. Tanto um quanto o outro manejaram este instituto sob o prisma da ontologia do direito. Para eles, as normas consuetudinárias ou convencionais têm um valor mais importante do que as normas jurídicas. A mutação constitucional, portanto, surge da incongruência que existe entre as normas constitucionais e a realidade. E Jelinek, em 1906, já entendia que as mutações constitucionais não ocorriam somente pela atividade legislativa, mas também pelas práticas judiciais, parlamentares e administrativas governamentais. Vejam aí que parte da resposta da questão partia do estudo de Jelinek no início do século XX. A mutação constitucional, portanto, nada mais é do que uma espécie de mutação normativa. E a mutação normativa não é nenhum privilégio do texto constitucional. A textura aberta é uma característica das normas, só que pela sua natureza e pelo papel que desempenha, o texto constitucional é mais aberto do que os demais, e por isso mais propenso à mutação. Então, vejam que a mutação constitucional é produto da linguagem constitucional com fatores externos, como os econômicos, sociais e culturais. Portanto, a linguagem constitucional, aliado aos fatores externos, equivale à mutação constitucional. Conceito de mutação constitucional. Agora vamos começar a resposta propriamente dita. Primeira coisa, eu vou abrir um parêntese aqui para deixar um conselho, se é que eu tenho autoridade para isso, é claro. Independentemente da prova discursiva que você for fazer, procure entregar logo nas primeiras linhas o que o seu examinador quer. Todos querem o examinador do nosso lado, não é mesmo? O examinador é uma pessoa normal que, como nós, se atrai pelo que é interessante e se desinteressa pelo que é enfadonho. Então, tenha em mente, quando você estiver respondendo, que ele não vai corrigir só a sua prova. Procure logo no início da sua resposta satisfazê-lo. Então, já que o examinador pediu, vamos dar o conceito de mutação constitucional. A mutação constitucional se insere no contexto de mudanças informais do texto da Constituição. Para Gilmar Mendes, são alterações semânticas dos preceitos da Constituição em decorrência de modificações no prisma histórico-social ou fático-axiológico em que se concretiza a sua aplicação. Já para Lamego Bullos, a mutação constitucional é o processo informal de mudança da Constituição, por meio do qual são atribuídos novos sentidos, conteúdos até então não ressaltados à letra da Constituição, quer através da interpretação em suas diversas modalidades e métodos, quer por intermédio da construção, bem como dos usos e dos costumes constitucionais. Recentemente,
eu lembrei aqui agora de uma questão de direito constitucional numa prova objetiva e que se apontava o costume como origem para a mutação constitucional. E está aí, no conceito de bulos, a resposta para essa questão. O pessoal se perguntou se era ou não era, mas está aí no conceito de bulos a resposta dela. Agora vamos à segunda parte da resposta. O examinador quer saber a influência da mutação constitucional no exercício da atividade legislativa, administrativa e jurisdicional do Estado brasileiro. Certo. Mas antes vamos passar em alguns conceitos para depois chegar nessa resposta, já que a questão é dissertativa e esses conceitos poderiam enriquecer o corpo da sua resposta. Existe um debate frequente dentro da mutação constitucional, que é o da Sociedade Aberta de Intérpretes, de Peter Herbeli. Para Herbeli, numa sociedade pluralista, todos aqueles que vivem a Constituição são seus legítimos intérpretes. Não existe norma jurídica, senão norma jurídica interpretada, ressaltando-se que interpretá-la é colocá-la no tempo ou integrá-la na realidade pública. Herbert trabalha com dois conceitos muito interessantes, o da pré-compreensão e o da pós-compreensão. A pré-compreensão é um conceito prévio que nos permite aproximar do objeto a ser interpretado, que é a norma. A pós-compreensão nada mais é do que o resultado do processo hermenêutico. E Gilmar Mendes, citando um texto ainda não traduzido de Peter Herbert, interrelaciona esses conceitos e diz que a pós-compreensão, resultado deste complexo processo hermenêutico, nada mais é do que a pré-compreensão do futuro, significando que estamos sempre em evolução. Vejam, é um processo hermenêutico, a pré-compreensão, que leva à pós-compreensão, que é igual à pré-compreensão do futuro. E assim, citando esses conceitos de Peter Herbert, podemos fazer uma introdução e chegarmos à resposta do examinador, as influências da mutação constitucional na atividade legislativa, administrativa e jurisdicional. Muito embora todos saibam que a função precípua de interpretar as normas cabe ao judiciário, que aplica os conceitos abstratos ao caso concreto, não se pode negar que o legislativo também realiza a interpretação na chamada interpretação autêntica. E em alguns momentos da história constitucional brasileira, a interpretação constitucional legislativa se manifestou como mutação constitucional. Ana Cândida de Cunha Ferraz cita o caso da educação. Desde a Constituição Imperial, a competência para tratar das matérias era das assembleias provinciais e governo central, cabendo a instrução primária às províncias e a superior ao poder central. Entretanto, após a Guerra de 1914, em razão da existência de escolas estrangeiras que ministravam a educação primária em língua estrangeira, viu-se o governo federal pressionado a atuar na área do ensino primário, e assim, sem que houvesse qualquer modificação no texto constitucional, isso é importante, e utilizando-se somente de autorização legislativa, intervém o Executivo Federal no domínio da educação primária com a edição do Decreto 13.014 de 1918. No caso mencionado, a gente vê o exemplo de mutação constitucional realizada por interpretação constitucional legislativa, desenvolvida por meio da atuação do Poder Legislativo. Na mutação constitucional administrativa, uma das expressões que a gente tem é o poder regulamentar. Esse poder regulamentar ele vem da necessidade de complementação da norma constitucional, já que, em muitas vezes, essa norma constitucional impõe comportamentos ativos ao administrador, tudo para dar efetividade e concretude a esses comandos da norma constitucional. Assim, quando o chefe do executivo edita um decreto autônomo, ele está adequando a norma constitucional às situações fáticas, direcionando o seu sentido e alcance, dando concretude, estabelecendo padrões e procedimentos. Portanto, o Poder Executivo, ao utilizar deste poder regulamentar,
pode ser um agente da mutação constitucional, interpretando a norma maior, mas ele não pode ir contra ao espírito da Carta Magna. Por fim, vamos falar agora da mutação constitucional jurisdicional. Todos sabem que a função do judiciário é tirar a norma da abstração, aplicando-a às situações fáticas, à realidade, às questões postas em juízo. É muito claro, por exemplo, o fenômeno da mutação constitucional quando a gente se depara com um grande número de ações diretas de inconstitucionalidade que hoje tramitam no Supremo. E em muitas delas, busca-se superar determinado entendimento do próprio Supremo, com nova tese jurídica visando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinado dispositivo. Um primeiro exemplo, acredito que todos vão se lembrar. O STF interpretava como constitucional a norma que admitia o cumprimento integralmente fechado nos crimes hediondos. Passados 10 anos aproximadamente, o STF reviu essa interpretação, dizendo que a individualização da pena deveria envolver a ideia de progressão, e a progressão não estaria à disposição do legislador. Ou seja, a mesma lei indicada inicialmente como constitucional foi declarada inconstitucional. Típico caso de mutação constitucional. Adequou-se o comando constitucional à nova realidade. E o interessante deste caso é que o STF teve que inovar, dizendo que quem esteve preso por força do entendimento superado, ou seja, da impossibilidade de progressão do regime, não esteve preso indevidamente, não podendo pedir indenização, não havendo, assim, responsabilidade civil do Estado. Outro caso interessante foi do RS 197.917, o famoso caso Mira Estrela. Esse caso referia-se à questão da resolução do TSE e da proporcionalidade do número de vereadores. Estou decidido, nesse caso, que era inconstitucional o critério anterior para a fixação da composição máxima das câmaras municipais. E muito embora fosse um RE proveniente de uma ação civil pública, os efeitos dessa decisão foram vinculantes para todos os municípios da federação. E isso gerou uma reação imediata do Legislativo, que editou a emenda constitucional número 58, detalhando o número de vereadores de acordo com o número de habitantes de cada município. Enfim, é isso, amigos. Acredito que esses conceitos poderiam enriquecer a dissertação proposta. Até uma próxima!